todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, é um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, Programa Instituto Marcos Fernandes. Muito bem, estamos aqui também ao vivo na minha página do Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes, oficial Dr. Marcos Fernandes. Já tem bastante gente aqui. O Sandro está aqui, Edinho Pacheco, Cacau Rodrigues, a Tânia, a Gisele, maravilhoso. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Muito obrigado pela grande audiência aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, primeira formação. Sou formado há 30 anos, tendo como especialidade a homeopatia veterinária e também tenho outra formação, que é psicanálise clínica. Então eu atendo animais no meu consultório que fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, e atendo pessoas no meu consultório que fica na Ana Rosa, através da técnica da psicanálise. Dentro da psicanálise clínica eu utilizo duas ferramentas para mim importantíssimas, que são a visão sistêmica, as constelações familiares de Bert Hellinger e as 5 leis biológicas ou a medicina germânica do Dr. Hammer. Tenho alguns recados para dar para vocês. Primeiro são cursos. Estou com 3 cursos na plataforma Hotmart. O primeiro curso é cara de um focinho do outro, que eu mostro a relação de semelhança entre o animal e seu tutor. Esse curso é só gravado, não tem aulas ao vivo. E tem outros 2 cursos que são Constelação Familiar Multiespécie e Medicina Germânica Multiespécie. Se você tiver interesse em conhecer essas 2 ferramentas, essas 2 correntes, essas 2 filosofias que a gente utiliza nos nossos atendimentos, vai ser um prazer tê-los no curso. O curso são aulas gravadas, aulas ao vivo, grupo do WhatsApp, mentoria, tratamento, formação, maravilhoso. Hoje mesmo nós temos aula de medicina germânica. As aulas são algumas teóricas, online e ao vivo, o que complementa o curso que é gravado e que está na plataforma Hotmart. Tá bom, pessoal? Um monte de gente aqui. Quem tiver dúvidas, é só fazer a pergunta, tanto aqui pela rádio, no telefone 31710221, ou aqui também, se quiser fazer algum comentário, pela live, estamos ao vivo na página oficial Dr. Marcos Fernandes. Muito bom. Pessoal, hoje o tema do nosso programa é o que significa as doenças articulares, tanto na gente quanto nos animais. Qual é o conflito que está relacionado com o aparelho locomotor? Sim, porque as articulações fazem parte, são ossos que fazem parte do sistema locomotor. E qual é o conflito que atinge diretamente não só o sistema locomotor, mas o sistema linfático, o sistema sanguíneo, o sistema conectivo? A gente vai ver tudo relacionado a esse conflito. Então, hoje, o tema é o olhar da nova medicina germânica ou da medicina germânica para as doenças articulares, ósseas, musculares, enfim. Pessoal, uma das maiores casuísticas que nós temos no consultório são essas doenças do aparelho locomotor. Como eu disse, doenças que atingem ossos, articulações, músculos, tendões, ligamentos. Qual é o conflito relacionado a esse quadro? O conflito é autodesvalorização. É quando eu não me valorizo. E o que significa autodesvalorização? A gente poderia dizer que tem como sinônimo um sintoma chamado menos-valia, quando eu acho que eu valho menos do que eu sou. A autodesvalorização é um conflito que está diretamente ligado ao fato de eu fazer algo, especialmente a trabalho, que eu não gosto, mas eu faço por outros motivos. Vou dar um exemplo. De repente você está trabalhando numa empresa, você não gosta de lá, não gosta. O seu sonho seria ter um café,
o seu sonho seria fazer um outro trabalho, mas você não faz, você continua nessa empresa. Por quê? Porque você tem um ganho secundário, ou é pelo salário, ou pelos benefícios que essa empresa te dá, como vale alimentação, plano de saúde, uma certa estabilidade financeira, etc. Quando você deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz, por motivos outros, você está se autodesvalorizando. E você passa, a partir daí, a ter doenças em órgãos do aparelho locomotor, bem como doenças do sistema linfático. Então, por exemplo, as artrites, as artroses, os tumores ósseos, as miosites, que são inflamações de músculo, as tendinites, também os linfomas, as doenças do sistema linfático como um todo, bem como outros tecidos, como o tecido conectivo, por exemplo, tecido adiposo, gordura. Então, quando nós adoecemos, quando nós temos alguma questão ligada à autodesvalorização, a gente vai tender a adoecer desses órgãos, desses sistemas que eu acabei de dizer. No entanto, o que a gente faz, o que eu faço no meu trabalho é trabalhar com medicina germânica multiespécie. O que significa isso? Significa que eu pego as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, essas são as leis que interpretam o caminho que as doenças percorrem no nosso corpo, bem como no corpo dos animais também, desde que sejam mamíferos, segundo o Dr. Hammer. Todas as 5 leis biológicas que ele criou, toda a filosofia que ele criou da medicina germânica, poderia ser utilizada, poderia ser visualizada também pelos animais, ou nas doenças dos animais. Então, a medicina germânica multiespécie a pessoa traz o animal com problema de saúde no consultório. E aí, através daquele animal, eu vou entender o que está acontecendo com aquela família, ou com aquele tutor, ou com alguém da casa ao qual o animal está ligado. Né? A gente diz identificado, né? Um conceito de Freud que diz que os filhos se identificam com os pais, e eu digo os animais domésticos, cães e gatos, por amor incondicional, se identificam aos seus tutores, trazendo para eles, somatizando neles, doenças que não são deles, mas que são dos seus tutores. Então, todos os conflitos biológicos que nós temos e não olhamos, que nós temos e não tratamos, que nós não resolvemos, sobra para os animais resolverem. É mais ou menos como a visão sistêmica. Aliás, eu sempre estou misturando esses conceitos do Bert Hellinger com o Dr. Hammer. Bert Hellinger, grande psicanalista alemão, que criou a técnica da psicoterapia breve, conhecida hoje como constelação familiar. Segundo Bert Hellinger, quando também nós não tratamos as nossas questões, quando nós não quebramos os nossos padrões familiares, acaba sendo esse padrão sendo encaminhado para as gerações vindouras, ou seja, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho uma questão, se eu tenho o que eles chamam de emaranhamento, que é um desequilíbrio por conta do desrespeito a uma ou mais das 3 leis do amor: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Quando eu me emaranho ao não olhar para essas leis, a não respeitar essas leis, chamadas leis do amor ou leis da vida, eu crio emaranhamentos. E esses emaranhamentos passam de geração para geração. Então, de repente, eu estou honrando. Honrando significa seguindo um antepassado, um avô, um bisavô. Por isso que eu olho para as minhas questões, eu trato as minhas questões, mas muitas vezes eu não resolvo, porque a questão não é exclusivamente minha, e sim de um ancestral. A questão, em parte, é minha, em parte é por conta de eu seguir um ancestral ao qual eu honro, trazendo esse emaranhamento para os dias atuais. De repente, o que aconteceu há 80, 90, 100 anos, um século, hoje eu repito aqui através desse padrão. E a medicina germânica, de alguma forma, fala isso também.
quando eu não resolvo o meu conflito, o que pode gerar mais para frente um conflito no transgeracional e meu filho ter que resolver. Como o nosso assunto aqui é mais ligado às famílias multiespécies, aquele conflito que eu não resolvo sobra para o meu cachorro resolver. Aquele conflito biológico que eu não olho, que eu não vejo, que eu excluo, sobra para o meu animal resolver. Então, falando de autodesvalorização, quando eu me autodesvalorizo, eu vou ter um animal com problema ortopédico, com um problema no sistema locomotor, um problema no aparelho locomotor, osso, músculo, tendão, ligamento. Por quê? Porque eu me autodesvalorizei, eu posso adoecer dessa questão, desse conflito ou não, mas fatalmente o meu animal irá adoecer. E por que o meu animal adoece e eu não adoeço? Porque provavelmente, em função de mecanismos de defesa, eu me protejo dessa situação. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa que sofreu uma demissão injusta do trabalho e foi, inclusive, demitida de uma forma não honrosa, né? O patrão lá não teve muita humanidade ao demiti-la. Algum tempo depois, o cachorro dela apareceu no consultório com problema de coluna. Bom, eu estou contando a história, né, de trás para frente. Quando o animal chegou no consultório com problema de coluna, eu perguntei, o que aconteceu com a senhora? Nos últimos quanto tempo, elas perguntam, né? Nos últimos 60 dias. Eu sofri uma demissão injusta, foi muito desagradável, mas agora eu estou super bem, porque eu, de alguma forma, peguei aí meu fundo de garantia e vou abrir meu café e vou abrir meu negócio próprio. Então, veja que interessante, a pessoa foi demitida de uma forma não honrosa, ela sentiu, ela passou por um conflito de autodesvalorização, ela não adoeceu, pelo menos até aquele momento que eu estive com essa pessoa, ela não adoeceu, mas 30, 40 dias após a demissão, o cachorro passou a ter problema de coluna, levou em 1, 2, 3 veterinários e os colegas, por mais preparados que sejam, ali fazendo o diagnóstico correto, utilizando a medicação correta e tudo mais, não conseguia melhorar o quadro de dor do animal. Por quê? Porque o que estava por trás daquela dor era um conflito biológico que ela não olhava. Então quer dizer que depois que ela passou na sua consulta, ela olhou? Olhou. Por quê? Porque ela não sabia que o problema do cachorro de coluna tinha a ver com a autodesvalorização dela. E Dr. Hammer, né, grande oncologista alemão que desenvolveu a medicina germânica, ele fala que quando nós informamos o paciente, no meu caso, o tutor, do motivo daquela doença estar relacionado com tal ou qual conflito, é como a gente dá luz a um cego. Pessoal, pensa dar luz a um deficiente visual. É uma diferença absurda, não é? Então quando eu informei para ela, olha, o seu animal está apresentando a dor na coluna, a dor articular, por conta de um conflito que a senhora teve e não olhou. Qual conflito foi? Autodesvalorização. Aí eu pergunto para a pessoa para confirmar, né, para o tutor, por acaso a senhora sentiu um sentimento de menos-valia ao ser demitida dessa forma? A resposta não poderia ser mais óbvia, né? Lógico, né, doutor? Quem quer trabalhar numa empresa e ser demitida por WhatsApp? Pronto. Era a resposta que eu queria para confirmar a minha tese. Aliás, minha não, a do Dr. Hammer. Da minha parte, o que existe o Dr. Hammer, ele deu alguns indícios que os conflitos biológicos dos pais poderiam passar para os filhos. Ele não falou claramente que os conflitos dos tutores poderiam passar para os animais, mas associado à ideia da medicina germânica, das constelações familiares, da psicanálise clínica, dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, além de outros autores que eu gosto de citar, como Freud, Jung, Leopoldo Xizond, que fala do inconsciente familiar, com a associação desses autores, eu chego claramente à conclusão que aquele indivíduo foi
que aquele animal somatizou um conflito da senhora ao qual o animal, por amor incondicional, estava ligado. Pessoal, hoje de manhã eu atendi um caso de coceira. O cliente levou o animal porque o animal estava se coçando. Ok, coceira. Vamos olhar para a coceira? Vamos. Tá, examinei o cachorro, muito bem, tá aqui, lesões avermelhadas, pruriginosas, inflamadas, queda de pelo, perfeito. Seborreia ou caspas no local, perfeito. Vamos conversar. O senhor está tendo algum problema de relacionamento ou o senhor está tendo, caso real, o senhor teve algum conflito de separação? O senhor se separou de alguém nos últimos tempos? Perguntei, há quanto tempo o animal está se coçando? 3 meses. Legal. Começou há 3 meses? Começou há 3 meses. O que aconteceu de 3 meses para trás? E vamos lá. E é uma consulta demorada. E o cliente senta na nossa frente, eu pego uma folha de sulfite, coloco um tracinho assim, 0, quando o cachorro chegou na casa dele, e outro tracinho dizendo hoje, 5/9, que foi a consulta hoje. Bom, pessoal, nos últimos 8 meses, na casa desse cliente, faleceu o pai dele, faleceu o sogro dele e faleceu a irmã dele. Esse cachorro está ligado ao tutor, que foi o indivíduo que levou o animal na consulta para mim. Né? Uma pessoa aposentada, né? Um senhor, o cachorro ama, né? É uma cadela. Ama esse senhor ama esse cachorro e eles têm ali uma ligação de amor. São laços emocionais. Essa é a família multiespécie. Família formada por indivíduos de espécies diferentes. São laços não sanguíneos, são laços não familiares, são laços emocionais. São tão fortes quanto os sanguíneos, ou mais, tá? E aí eu perguntei, o senhor se separou de quem? O senhor está tendo algum problema com a sua esposa? Não, lá em casa eu e minha esposa nos damos bem, está tudo certo. Algum problema com os filhos? Não, nenhum problema. Ele falou meio assim, mas tudo bem, vamos lá. Perdeu, nos últimos 8 meses, perdeu o pai, esse tutor, ele perdeu o sogro, esse tutor, ele perdeu a irmã dele, né, esse tutor. Então, foram 3 perdas. E agora teve mais uma. Né? Vamos colocar uma perca entre aspas. O filho mais velho desse casal, onde mora o cachorro, 24 anos, formado, começou a trabalhar, conheceu uma moça e passou a dormir na casa dessa moça. Então, ele vai na casa da família, né, na casa do animal, a cada 2, 3 dias. E a mãe, né? Ou seja, a esposa do tutor, muito apegado ao filho mais velho, o único filho, né? Depois tem uma menina. Esse tutor, essa tutora, né? Identificada com essa situação completamente, numa condição de perda, de síndrome do ninho vazio, o filho que voa, o filho que foi embora. E é normal isso, é natural isso, né? Como diz nas constelações familiares, né? A mãe traz o filho para o mundo. O pai leva o filho para o mundo. Então, para o pai, para o homem, é um outro olhar quando o filho vai embora. Mas para a mãe isso é delicado. Então foram 4 perdas que esse cliente teve em casa. Não é à toa que o cachorro, há 3 meses, está se coçando. E olha, todas essas 4 perdas ao qual estou me referindo aconteceram antes dos 3 meses que surgiram os sintomas iniciais dermatológicos do animal. Então veja que interessante, a gente pode prescrever ali um antipruriginoso, vamos ver se tem pulga, vamos ver se não é uma sarna, uma micose, vamos fazer um diagnóstico clínico veterinário? Vamos. Mas pessoal, se nós ficarmos só nisso, isso é algo muito superficial, né? É muito pouco, é ir na história do livro até a página 6. Não, a gente é mais. Somos mais inteligentes. Podemos utilizar outras técnicas. Olha a medicina integrativa aí, né? Eu utilizo da minha formação de psicanalista, óbvio, né? Olhando para esse tutor. Utilizo da minha formação em constelação familiar, olhando não para o cachorro, nem só para o tutor, mas para a família, né? Como um todo.
E além disso, através da medicina germânica, eu vou olhar para o sintoma e o órgão afetado e relacionar com o conflito que alguém em casa está tendo. No caso, os dois, o casal de tutores ali, de alguma forma, fazendo com que o cachorro somatizasse aquele conflito de perda que ambos tiveram. Então, pessoal, é dessa forma que eu creio que a gente pode exercer uma medicina veterinária melhor, tratando fisicamente o animal, diminuindo os seus sintomas, realizando o diagnóstico clínico. É muito importante a presença, a atuação do médico veterinário, mas não só isso. A gente tem que olhar além, com outros olhos. Porque senão, pessoal, fica naquilo. Ah, tá com coceira? Ah, dá um remédio para coceira. Ah, muda o shampoo, né? Às vezes a gente faz o cliente gastar um dinheiro grande e quase a gente não controla o sintoma, quase não melhora o sintoma. E por que não vai melhorar o sintoma? Porque a causa da doença de pele do animal não é o fungo, não é a sarna, não é a alergia, é um conflito que essa família está tendo, chamado conflito de separação. E na autodesvalorização, voltando agora, é a mesma história. Se você se autodesvaloriza e tem um animal em casa e ele está ligado a você, ele vai pegar o que é teu. Ele vai pegar o conflito. Por quê? Você não olhou para o conflito. E por que você olhou? Bom, primeiro que você nem sabia que você estava tendo um conflito de autodesvalorização, né? Às vezes a gente vai descobrir isso na doença, no sintoma. Quando fica doente, muitas vezes cai num terapeuta que tem essa formação e fala, puxa vida, você está com uma doença articular, o que te aconteceu? Né? Ah, fui demitido, né? Ah, meu marido falou isso. Ah, meu chefe outro dia me humilhou, né? Eu me senti um lixo e tal. Pronto, tá aí. Agora você olha para essa situação que o animal vai melhorar. E se você tiver sintomas do aparelho locomotor, você vai melhorar também, né? Ah, mas isso substitui o médico? Isso substitui o veterinário? Lógico que não, né? São coisas diferentes. Muitas vezes a gente precisa ir no médico, ou todas as vezes, ou levar o animal no veterinário, todas as vezes, porque há um sofrimento ali, há uma dor, tá bom? Pessoal, dúvidas dos meus cursos da Hotmart, entre em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. Meu site www.drmarcosfernandes.com.br e no meu Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes, oficial DR Marcos Fernandes. Todas as postagens, todo o meu trabalho, quem me acompanha, segue no Instagram e sabe tudo que eu estou fazendo, ligado à profissão. É um prazer estar aqui na Rádio Vibe Mundial e estou à disposição para qualquer dúvida sobre os cursos, sobre a medicina germânica, sobre as constelações familiares. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Grande abraço.